Frame that boy. Frame him! Olá pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos conversar sobre Orson Welles, o grande diretor de cinema norte-americano que muitos especialistas, inclusive eu mesmo, consideram o maior de todos os tempos. Vamos lá, pessoal. Então, sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2314.4. Se vocês bem se recordam, no último episódio, eu falei sobre os meus 5 diretores prediletos. Na ponta da lista estava aquele que muitos especialistas em cinema, inclusive eu mesmo, consideram o maior diretor de todos os tempos. Eu estou me referindo a Orson Welles, o grande diretor de cinema norte-americano do século XX. Vocês podem até contestar essa minha afirmação, e é claro, natural que cada um tenha a sua opinião e seu próprio gosto. Mas o que vocês não podem negar é que Orson Welles foi realmente um diretor marcante e revolucionário do seu tempo. Tá? Ele, como outros grandes talentos da história do cinema, ele provocou mudanças sísmicas, né, na história do cinema que se fazem sentir até mesmo nos dias de hoje. Tá? Principalmente por conta do primeiro filme hollywoodiano que ele fez, mas não apenas por conta disso, né? Mas principalmente tendo a ver com o Cidadão Kane, feito em 1941. Imaginem, pessoal, vocês, que ele tinha menos de 25 anos quando rodou esse filme. E essa obra monumental, durante muitos anos, foi considerado o maior filme de todos os tempos, tá? O melhor de todos os tempos. É claro, como eu acabei de falar, é muito uma questão de gosto pessoal, de inclinações. Vocês podem discutir comigo que não, eu não acho que o Orson Welles foi o maior diretor de todos os tempos. Para mim foi Stanley Kubrick, ou Ingmar Bergman, ou Jean-Luc Godard, ou Steven Spielberg, ou o Federico Fellini, ou qualquer um desses grandes nomes. Naturalmente são nomes de peso, são nomes respeitáveis na trajetória do cinema mundial. Mas o fato é que ele, por diversas razões que eu vou tentar explicar aqui neste episódio e nos próximos, que eu vou fazer um panorama da trajetória da vida e da carreira do Orson Welles, vou tentar fazer com que vocês entendam a importância do Welles para o cinema. Né? Não por acaso ele influenciou uma penca de realizadores, aí, de cineastas, né? Começando ali pelo Francis Ford Coppola, o próprio Spielberg, que eu já mencionei, o Martin Scorsese, mais recentemente o David Fincher. Então, de uma maneira direta ou indireta, ele tem sim importância fundamental, né, no cinema. Como um prodígio que ele era, né, imaginem vocês, né, o cara foi desde a infância já um talento incrível. Né? Com 10 anos, né, ele já dirigia peças de teatro, escrevia, dirigia e atuava em peças de teatro, né, ali na escola dele. E ele teve ali uma juventude bastante agitada, bastante conturbada. Né? Ele foi estudar, na adolescência, ele foi estudar lá na Irlanda, durante um tempo, estudar teatro. Né? Então ele aprimorou, né, aquele dom natural que ele tinha, né? Auxiliado bastante pelo vozeirão, né? O vozeirão potente que Deus lhe deu. Né? Isso ajudou bastante ele, né, na sua carreira como ator, como radialista também, né? E como diretor também, obviamente. Né? Todas essas experiências acabaram se somando. Tá? Se vocês verem hoje alguns dos filmes que ele realizou, né, ele não realizou muitos filmes, tá?
Se a gente for contar ali exatamente os filmes terminados por ele, não passa muito de 13 ou 14 filmes, no máximo 15. Ele deixou várias obras inacabadas, né? Principalmente por questões que fugiam ao controle dele. Tá? Mas o importante é entender aqui, o que eu quero que vocês entendam, é que um grande artista não pode ser medido pelo número de obras que ele faz, tá? Mas sim pela qualidade, né, do que ele entregou. Eu conheço muitos diretores de cinema aí que dirigiram dezenas de filmes, mas que a estatura artística e criativa deles não chega nem aos pés de um Orson Welles. Né? Outro que também dirigiu poucos filmes na carreira, né, poucos longas-metragens, foi o Kubrick, 13 longas-metragens apenas. Mas cada um deles, gente, vale por 10 de outros diretores por aí. Né? Então, esses são nomes, né, de realizadores, né, de cineastas que ajudaram a criar o cinema. Tá? Claro, se vocês assistirem hoje, por exemplo, o mencionado Cidadão Kane, né, que é o filme revolucionário, eu vou falar bastante dele aqui neste episódio, no próximo, e também vou fazer um episódio específico para falar sobre o making-off desse grande filme, tá? Para vocês entenderem com mais profundidade a amplitude e a importância do Kane, né, para o cinema. Mas se vocês verem hoje o Cidadão Kane, um filme feito em 1941, portanto há quase 90 anos, né, um pouco mais de 80 anos, né, vocês vão perceber que vocês vão virar para mim e vão falar, mas Moretti, o que esse filme tem de tão importante assim? Né? É um filme sobre a história de um magnata da imprensa americana, tal, tudo bem. A gente vê que o filme tem profundidade e tal, mas qual é a importância, qual é a razão para esse filme ter se tornado o mais impactante da história do cinema? Para os padrões de hoje, nada ou pouca coisa, tá? Por quê? Porque todas as descobertas, ou melhor dizendo, todos os desenvolvimentos técnicos, estilísticos, narrativos que o Orson Welles injetou nesse filme, né, que ele implantou nesse filme, e que até então eram pouco usados ou simplesmente inéditos, né, acabaram sendo absorvidos, né, por outros cineastas. Através do tempo, outros filmes acabaram se copiando ou se inspirando no Cidadão Kane, seriados de televisão e até mesmo novelas, né, as novelas corriqueiras. Então, muito daquilo que ele criou hoje está diluído, e virou até clichê. Né, não há muita novidade. Mas isso não tira em nada o mérito de que o filme foi, sim, um marco da história do cinema. E como a gente vai ver aqui neste episódio, nos próximos, não foi apenas esse filme. Né? Se fosse apenas por um filme, eu não iria dizer que o Orson Welles foi o maior diretor de todos os tempos, como muitos críticos pensam também. Mas ele deixou um legado de alguns filmes importantes aí. O problema é que a carreira do Wells, né, a gente tem que entender esse ponto também. Tá? O problema é que a carreira dele foi muito atribulada. Tirando o Cidadão Kane, que foi o primeiro filme hollywoodiano que ele dirigiu, ele já tinha dirigido um outro filme antes, mas um filme mais experimental, feito por uma produção de teatro. O primeiro filme que valeu mesmo foi o Kane. Né? Tirando o Kane, que ele teve total liberdade criativa e artística para contar a história que ele bem quisesse, do jeito que ele bem entendesse, com os técnicos à sua escolha. Né? Aliás, uma prerrogativa que nunca antes e nem depois daquela época, só muito tempo depois, os diretores de cinema americanos iriam ter. Tá? Foi algo inédito, né, na história do cinema norte-americano, isso principalmente de um diretor praticamente desconhecido, que nunca tinha feito filme nenhum antes, filme profissionalmente falando, né, e um diretor jovem também, como eu falei, ele rodou o filme com menos de 25 anos. Então, foi um feito incomum. Né? Mas depois desse filme, ele teve sempre a interferência de produtores, dos financiadores das suas produções, sempre ali metendo o bedelho, sempre querendo dar pitaco, e no final das contas ele sofreu bastante com isso. Já o segundo filme dele, Soberba, como a gente vai ver, foi bastante mutilado na montagem. Outros filmes ficaram inacabados, como um filme que ele realizou aqui no Brasil, chamado É Tudo Verdade. Eu vou contar a história desse filme aqui também. E vários outros, um Don Quixote, que ele rodou mais para frente, lá nos anos 50 e 60, só foi terminar é forma de dizer, né? Só foi dar um final, né, mais ou menos satisfatório nos anos 70. Né?
e várias outras produções que começaram e não deram nada, e mesmo aquelas que foram feitas, teve algumas que demorou anos para serem concluídas. O exemplo clássico é o Otelo, um filme que até visualmente, quando você assiste o filme, isso fica claro, né? As dificuldades financeiras que ele encontrou para fazer esse filme. Então, Orson Welles foi um desses talentos geniais e vulcânicos ali que de vez em quando aparecem na história da arte, né? É, ele não fez filmes, ele não pretendia, pelo menos, né, não era a intenção dele, ter que fazer filmes para dar lucro, ou seja, filmes comerciais. Isso não era algo que passava pelo panorama mental dele, tá? Se a gente observar bem cada uma das obras dele, nenhuma delas, talvez, tirando O Estranho, né, que ele fez na década de 40, justamente para provar que podia realizar um filme comercial, é o único filme mais comercial dele. Os outros, todos os filmes dele, ele nunca assim, se preocupou realmente em fazer filmes que dessem um lucro para os seus estúdios, para as suas produtoras, para as suas companhias de produção. Tá? Isso assim, é a marca de um talento inigualável e ousado. Né? Poucos conseguem ter essa ousadia e essa coragem. Claro que ele pagou um preço por isso, como eu falei agora há pouco, né? Que foi ter que enfrentar a resistência de N pessoas ali para concretizar os seus sonhos. Né? Mas o gênio, né, o grande talento, o verdadeiro artista, tá, gente? Ele não tem a obrigação de se conformar com a vontade, né, do mercado, né, com o que o mercado espera, né, dele. Ele cria, o verdadeiro gênio, o verdadeiro talento criativo, ele cria as condições para suas próprias obras de arte. Tá? Picasso jamais perguntou a ninguém se os quadros dele iriam vender ou não. Ele deu uma banana para isso. E acredito eu que outros artistas também, em suas épocas, né, na música, na pintura, na literatura, né, Dostoiévski, por exemplo, tenho certeza que nunca parou para se preocupar se o livro dele iria ser um best-seller ou não. O importante era escrever. Kafka, principalmente, que nem em vida chegou a ver os livros publicados. Né? Então, os verdadeiros artistas não se incomodam muito com isso. Né? Eles fazem, e a obra que eles criam, muitas vezes, não está não tá em consonância, né? Não está ali se harmonizando ao gosto médio do público. Se vocês forem ver os filmes do Orson Welles, né, muitos de vocês vão ser decepcionados. Né? Vão falar, pô, uns filmes meio esquisitos, meio estranhos, tá? Aqui vai uma informação que é relevante para vocês entenderem, né? Quem de vocês aqui espera encontrar na obra do Orson Welles um filme tradicional, convencional, né? Desses que a gente vai nos lançamentos de cinema aí dos dias de hoje, né? Pode mudar de canal e assistir outra coisa, porque o Orson Welles não era esse tipo de diretor, não deixou esse tipo de filmes, tá? Os filmes dele não são facilmente digeríveis, não são totalmente compreensíveis numa primeira leitura, né? Você tem que assistir várias vezes, né? Mas são aqueles filmes que, como as obras de outros grandes artistas, né? São filmes que eu chamo de filmes cebola, né? Você vai descascando as camadas de significados e cada vez você vai encontrando novos significados por baixo daqueles e vai se aprofundando. Então, é isso que importa, né? O Coppola mesmo, né, ele também deu uma banana, né, para os críticos, deu uma banana para o público, e fez o filme e para o mercado, né, fez o filme que ele queria agora, essa obra mais recente dele, que é Megalópolis. Né. A gente pode assistir Megalópolis, muita gente aqui assistiu o filme, torceu o nariz, achou um filme incompreensível, um filme sem pé nem cabeça, isso e aquilo, mas o fato é que ele fez o filme que ele quis. Entendeu? Ele tinha o dinheiro, ele teve mais sorte que o Orson Welles nesse sentido, porque ele se autofinanciou, fez um filme do jeito que ele queria. Se saiu bom, se saiu mal, talvez na cabeça dele o filme tenha saído bem. Cabe a nós apreciar ou não, que todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar, ninguém é obrigado a gostar de nada, né, obviamente. Mas a marca do verdadeiro talento é essa, né, de um Coppola, de um Wells, faz o que bem entende e não se dobra às vontades do mercado. Tá? É claro que disso podem resultar, como acabei de falar, em obras difíceis de serem digeridas e compreendidas. Né? Às vezes há filmes que só depois de muito tempo
anos, décadas até, são realmente reconhecidos, né, como as obras-primas que merecem ser consideradas, né. O próprio Cidadão Kane passou por isso, né. Na época do lançamento ele não foi bem compreendido, e só anos depois, né, que a crítica, principalmente a crítica francesa, redescobriu o filme e viu nele a obra-prima que de fato é. Mas vamos lá então, vamos começar a contar a história desse talento, né, do cinema de todos os tempos, que é o Orson Welles. Tá? O Orson Welles ele nasceu nos Estados Unidos, teve uma infância normal, mas logo cedo perdeu a mãe, talvez isso tenha marcado ele. Aliás, no próprio Kane tem esse ponto, logo no começo, a história do menino, do Kane, quando criança, né, o personagem de título quando criança, ele é afastado da figura da mãe, e a mãe, vamos dizer assim, a figura da mãe paira por todo o filme, por toda a personalidade dele. Então eu tenho a impressão que a morte da mãe deve ter afetado de uma forma profunda o Orson Welles. Né? Então, mas isso não impediu, obviamente, que ele se tornasse um talento promissor logo precocemente, bem pequeno. Como eu disse, né, aqui no começo desse podcast, já aos 10 anos ele já escrevia, encenava e atuava em peças de teatro escolares. Né? Então já dava para ver a que viria. Né? Mais tarde, ainda na adolescência, ele foi estudar teatro, né, como eu expliquei também, lá na Irlanda, onde aprimorou seus dotes dramáticos. Né? Eu tenho a impressão que foi ali que ele realmente tomou contato com a obra do Shakespeare. O Shakespeare foi uma grande influência no trabalho do Orson Welles. Se a gente parar para olhar, né, com afastamento, todos os filmes dele, a maioria dos filmes dele, tem sim um traço shakespeariano ali inerente. Né? Primeiro, na descrição das figuras poderosas, né, que ele gostava de fazer, que tem ali uma reminiscência de um Rei Lear, tem uma reminiscência de um Macbeth. Né? Então, isso já está ali, está impregnado na maioria dos filmes que o Orson Welles realizou. Tá? Eu acho que o próprio uso, por exemplo, de uma trupe, né, de atores, né, ele tinha ali quando ele tanto quando ele fez teatro, quando fez programas de rádio, e mais tarde quando ele foi ao cinema, ele era acompanhado de uma trupe de atores, né, de atrizes e atores constantes, né, que se tornaram, vamos dizer assim, uma espécie de repertório fixo, né, uma companhia de repertório dele particular, em que vários filmes eles apareciam recorrentemente, né, então nas peças de teatro, nas adaptações para rádio, né, para dramatizações no rádio que ele faria nos anos 30 e depois no cinema, né, esses atores se revezavam em vários papéis diferentes. Uma hora o mesmo ator podia ser um rei, depois numa outra adaptação podia ser um mendigo, numa outra um padre, assim por diante. Então, isso também aconteceu, né, acredita-se, com Shakespeare, na época dele, lá no século XVI, no Globe Theatre, né, onde ele mesmo era um ator de uma companhia de teatro cujos integrantes iam se revezando nos papéis e provavelmente ele mesmo também atuou nas peças que ele escreveu. Né. E eu acho que a intenção, talvez, do Orson Welles fosse essa. Né? E a gente não pode esquecer que o Welles fez 3 adaptações, ou pelo menos 2 adaptações do Shakespeare, o Macbeth e o Otelo, e uma terceira que é uma adaptação, na verdade, uma versão muito pessoal, muito autoral, de diversas peças do Shakespeare, né, em que o Orson Welles pegou alguns trechos e fundiu-os num só filme, que foi aqui no Brasil teve um nome inicial meio cretino de Crimes à Meia-Noite, mas depois foi rebatizado para Falstaff, que é um nome mais apropriado, porque é a história do personagem Falstaff, um dos maiores personagens da literatura e um dos maiores personagens dos palcos, né, criado pelo Shakespeare, e que aparece em várias peças do Shakespeare. Então, o que o Orson Welles fez? Ele pegou essas peças, pegou o personagem e fundiu trechos dessas peças em um filme só, né, focando nesse personagem, no Falstaff, né, que ele, aliás, mesmo interpretou. Né, o que foi uma coisa genial. Né. Muita gente pode até dizer, imagina que absurdo, ele reescreveu uma peça do Shakespeare. Né. Para mim, ele vai ao céu por causa disso, não ao inferno. Ele iria ao inferno se ele tivesse feito uma adaptação cretina do Shakespeare, né? Uma adaptação que pegasse o Shakespeare e o reduzisse à mediocridade, como muitos aí têm feito. Né? Mas justamente o contrário. Né? Ele pegou as peças do Shakespeare, fez uma releitura delas,
E entregou aí uma coisa que vocês não vão encontrar em nenhuma das peças dele, ao menos da forma como está, né, nesse filme aí antológico. Né? E aí tem outro aspecto, né, que eu mencionei, que ele fez o papel do Falstaff. Uma das características do Wells é que ele, em quase todos os filmes dele, com muita exceção, o segundo filme, Soberba, ele, principalmente o segundo filme Soberba e alguns outros, ele atuou sempre como protagonista dos seus filmes. Ele sempre foi o personagem principal. E quando não foi o personagem principal, ele, de uma maneira ou de outra, estava lá como coadjuvante, ator coadjuvante, em algum papel de destaque ali no meio do filme, como em um processo, né, em que ele faz um promotor, né, um advogado ali, numa sequência lá, numa cena lá. Enfim, então, o Orson Welles, então, provavelmente conheceu Shakespeare e se apaixonou por ele ainda nessa fase da vida dele. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele começa, então, a trabalhar profissionalmente no teatro. Ele se torna amigo de um produtor chamado John Houseman. O John Houseman, nos anos 1930, vai pegar o Orson Welles e levá-lo para uma experiência de teatro patrocinada pelo governo norte-americano da época. Só para vocês se localizarem no tempo e no espaço, estamos falando do governo Roosevelt, né, um governo democrata, em plena época da Grande Depressão Americana. Né. Então, o governo Roosevelt ele fez um esforço muito grande para bancar e levar a cultura para as classes menos favorecidas, né, e abrindo uma porta, né, para outros vieses da cultura que não aqueles dos espetáculos da Broadway, menos comerciais, mais artísticos. Né, e o Orson Welles foi então trabalhar nesse experimento, nesse projeto chamado de Federal Theatre, que era basicamente um teatro estatal, né, bancado com recursos estatais. Né. E ali ele montou diversas peças nos anos 30, né, e primeiro como ator, depois como diretor, né, onde ele foi ali começando a preparar a musculatura dele como realizador, né, que depois ele levaria para o cinema. Né. Acho que o principal destaque dessa fase aí do Federal Theatre foi a encenação de uma peça de teatro baseada no Shakespeare, o Macbeth, somente com atores negros. E, claro, naturalmente ele foi bastante criticado por isso, mas isso dá uma medida muito boa, tanto do talento quanto da coragem que o Orson Welles tinha, né, de desafiar os padrões, de desafiar os preconceitos, de desafiar as normas e as instituições, né, do seu tempo. Depois ele e o John Houseman vão começar a fazer essas adaptações de peças de teatro, eles vão levar essa experiência a um passo além e levá-las para o rádio. Tá? Depois que eles saem do Federal Theatre, eles fundam uma companhia de teatro chamada Mercury Theatre, justamente especializada em adaptações de peças teatrais ou de livros famosos. Eles encenam esses livros, né? Pegam vários livros clássicos e vão encenando. E essa experiência é transportada depois, já por volta de 1935, 36, para o rádio. Né? O rádio, gente, na época, era o grande veículo de comunicação de massa que hoje a gente tem aqui, as redes sociais, a internet, né? E a televisão, né? Hoje já perdeu um pouco de espaço, mas naquela época era o rádio. Tá? Então o rádio ele entrava em todas as casas, ele se comunicava com todo mundo e o Orson Welles encontrou no rádio o veículo ideal para que a sua voz possante, né, e as suas atuações e também a sua criatividade pudesse se expandir além, né, dos palcos, né, das salas de teatro. Né. E no Mercury Theatre então ali ele começa a realizar algumas dramatizações de peças e livros famosos, né, entre eles uma adaptação de No Coração das Trevas, o livro do Joseph Conrad, que fala sobre o colonialismo europeu na África. Né? E no Mercury Theatre ele tinha já os seus atores, já escolheu ali uma trupe de atores que acabaria sendo fiel por ele por muito tempo. Do teatro, passou para o rádio e dali ele levaria junto com ele para o cinema. E que incluíam Everett Sloane, um dos grandes nomes dos palcos, né, dos dramas americanos, o Joseph Cotten, que em Hollywood se tornaria um grande astro, né, um grande ator ali, Agnes Moorehead. Agnes Moorehead, ela também uma grande atriz, né, fez grandes atuações nos palcos e nas telas, mas ela vai ser eternamente lembrada, né, por gerações e gerações como a mãe da Samantha, a feiticeira do seriado homônimo dos anos 60. Ela foi a Endora. Aí nós chegamos em 1938. Tá?
Em 1938, em outubro de 1938, na véspera do Dia das Bruxas, o Orson Welles e sua equipe resolvem fazer uma adaptação de um livro de ficção científica do século XIX, chamado A Guerra dos Mundos, escrito pelo inglês H.G. Wells. Veja bem, o H.G. Wells e o Orson Welles não têm nenhum parentesco. Esse livro descrevia a invasão da Terra por marcianos e fez enorme sucesso. Ele foi lançado lá no final do século XIX. E o Orson Welles resolveu, então, adaptá-lo para o rádio, tá? Para o programa semanal do Mercury Theatre. Acontece que a forma como ele fez isso é que foi revolucionária. Tá? Ele podia simplesmente ter adaptado da forma tradicional, narrando, né, lendo ali os trechos do livro, talvez as 2 vozes ou 3 vozes ali, né, colocando alguma música dramática de fundo, fazendo uma adaptação convencional como ele já tinha feito de outros clássicos da literatura. Só que não. The Columbia Broadcasting System and its affiliates present the Mercury Theater on the Air in War of the Worlds by H.G. Wells. Ele optou por adaptar a Guerra dos Mundos como se fosse algo real, acontecendo em tempo real, no momento que as pessoas estavam ligando o rádio e ouvindo o programa. Lembrando que naquela época não havia videotape, tá? Os programas eram gravados todos sempre ao vivo, de um estúdio, né? Então a ideia dele era transformar toda a narrativa do livro. Para quem não leu o livro, é um livro extremamente interessante. Ele pega a gente, capta a atenção da gente. Eu vou comentar aqui em futuros podcasts sobre a obra da H.G. Wells, que é um dos meus escritores prediletos, tá? E obviamente vou comentar bastante sobre a Guerra dos Mundos. Ele pega então essa narrativa, a desmonta e a transforma num noticiário de rádio. Tá? Então ele põe ali um locutor de rádio, que entra em vários momentos dos programas, né, que estavam acontecendo, indo ao ar naquele momento, uma apresentação de música ali, apresentações de shows de auditório e tal. De repente ele entrava no meio desses programas com o anúncio de que um artefato alienígena tinha pousado lá nos arredores de Nova Jersey. Nova Jersey fica ali na costa leste, próximo a Nova York e tal. Enquanto essas transmissões iam acontecendo, as pessoas em casa iam ligando o aparelho de rádio em momentos diferentes. Poucas pessoas assistiram a transmissão desde o começo. A maioria delas simplesmente chegou lá no determinado horário, em casa, tal, ligou o rádio e, pumba, pegou a notícia. E aí as pessoas começaram a entrar em pânico, a acreditar realmente de que a Terra estava sendo invadida por forças marcianas. Burn to a cinder. Keep back there. Keep those idiots back. She's off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I have ever witnessed. Wait a minute. Someone's crawling out of the hollow top. No, the baby's all right. It's the Martians. Yes, Martians. Do you mean you haven't heard? Oh, Mr. Chandler, it's all over the radio. Awful things are happening. The Martians have landed in New Jersey with flamethrowers and poison gas, and they've killed everyone in Trenton. We've got to get out of here, Mr. Chandler. They'll kill us all. Orson Welles já fez a primeira grande fake news da história e provocou um pânico ali entre dezenas e centenas de pessoas, de moradores ali da costa leste. Muitas abandonaram suas casas, muita gente começou a correr para estocar alimentos no porão ali, no sótão, enfim, em desespero. As linhas telefônicas para a polícia ficaram congestionadas, né? A polícia começou a atender as ligações de pessoas desesperadas lá. Há relatos até de tentativas de suicídio, enfim. A coisa tomou uma proporção, um pânico generalizado ali, tomou conta, né, por conta dessa transmissão, acreditando que realmente era o fim do mundo, que a Terra estava sendo realmente, de fato, invadida por tropas marcianas. Né? Aí foram verificar, foram correr atrás, descobriram que era a tal transmissão do Mercury Theatre. E aí, eu não lembro o nome da rádio, né, se era CBS, eu não lembro qual era. E aí os policiais foram até o estúdio, lá onde estava sendo feita a transmissão, entraram no meio da transmissão, interromperam a transmissão, ela nunca foi completada, naquele dia nunca foi completada, tá? E o Orson Welles e toda a equipe lá foram presos. Né? Aí o fato é que no dia seguinte, né, o Orson Welles já era uma celebridade. Então, sem exagero, podemos dizer que da noite para o dia,
ele se tornou um astro, uma celebridade instantânea por conta dessa transmissão. Aí ele deu uma coletiva no dia seguinte, logo cedo, né, para jornalistas, repórteres, né, do mundo inteiro. E aí fizeram uma pergunta para ele, né? Imagina vocês, ele era um rapaz de pouco mais de 20 anos. Isso foi em 1938. E ele fez uma coisa que ninguém tinha pensado em fazer antes, né? Que foi contar uma lorota, né, em grande estilo. Né? E aí perguntaram para ele se o efeito que ele pretendia causar, né, aquele pânico, aquele desespero generalizado, né, tinha sido proposital, tinha sido pensado. Né? Ele deu uma risadinha marota e, de fato, ele nunca explicou, ele não disse mais nada, ele não disse nem sim nem não. Né? E a gente nunca vai saber exatamente se aquilo foi proposital, foi pensado para ser assim, ou se aconteceu e ele não esperava. Cá entre nós, conhecendo a genialidade dele, levando em conta a capacidade criativa dele, artística, né, e o fato de ele ser um rebelde sem causa, eu posso apostar as minhas fichas, que ele fez sim, pensando em provocar o efeito que provocou. Né. Seja como for, o fato é que o que surtiu, o principal efeito que essa famosa transmissão da Guerra dos Mundos surtiu, foi fazer com que o Orson Welles acabasse ganhando no colo dele, de presente, um contrato para ir para Hollywood, se tornar diretor de 2 filmes ali em Hollywood. 2 filmes feitos que ele faria sob contrato com um dos grandes estúdios da costa oeste, que era a RKO. Tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana daremos continuidade à vida e à trajetória desse grande nome do cinema universal chamado Orson Welles. Até lá, pessoal!